reunidos na presença do nosso Deus. Cada semana são novas experiências, é um novo momento, são novas oportunidades e nos alegramos no Senhor, porque vocês podem participar, estão participando, têm se envolvido, apesar dessas limitações, né? Todos têm participado. Isso nós agradecemos muito a Deus por estar também preservando vocês também de todos esses males, né? Recomendações básicas iniciais. Chato nessa 2 semanas fazer uma mesma coisa, né? Aqui dentro, máscara, tampando boca e nariz, né? Água aqui, lá atrás está desativado o bebedor, tem ali os copos descartáveis. Banheiro, utilizar em caso de extrema necessidade, e Maurício já está com necessidade, né? Então, extrema necessidade, você vai lá ao banheiro, mas usa toda a higienização, inclusive o álcool, tá bom? Na saída do banheiro também tem dispensa de álcool ali para você utilizar. Durante o tempo que nós estamos aqui, na hora de falar ou cantar, nós ficamos sem a máscara pelo fato da dificuldade que é o comunicar junto com a máscara tapando a respiração, né? Então a gente faz isso, mas mantendo sempre essa distância de segurança das pessoas aqui à frente também. Outra coisa também, a disposição dos lugares, para quem está vindo agora, né? Alguns estão chegando ainda, né? Então, lembre daquela disposição dos lugares, né? Então, ao isolamento das filas, os lugares demarcados, se você estiver na daqui da sua casa, não tem problema nenhum, você vai utilizar daquela forma. Se você é de outra casa, então, para mais segurança, você utiliza lugares que estão liberados. Caso nós precisemos de mais alguns lugares aqui, nós temos as cadeiras para serem disponibilizadas, tá bom? Então, por enquanto, é isso aí. Aquilo que eu lembrar depois eu falo para vocês. Deus abençoe todos, sejam bem-vindos. Então vamos adorar e exaltar o nosso Deus. Amém? Amém. Gente, hoje eles responderam mais alto do que eu. Boa noite, igreja. Boa noite. A paz do Senhor, amém? Amém. Estão felizes? Sim. Amém. A paz do Senhor para quem está em casa também. E vamos nos colocar de pés. Vamos começar a louvar e adorar esse Deus maravilhoso que aqui nos trouxe e que muitas coisas vai fazer por nós. Amém? Amém. Quem puder abrir sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 16. Livro de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Meu irmão e irmã que estiver em casa, abra sua Bíblia lá no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, e nós vamos ler a partir do verso 13. Todo mundo encontrou? Amém? Amém. Eu não ouvi a igreja toda. Amém? Amém. Amém. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, um dos profetas. E você? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhes foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será
ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Cristo, Filho do Deus vivo. É assim, é esse que é o nosso Deus. E quando a gente tem essa revelação, não há nada que o Senhor não possa fazer por nós. Quando a gente entende que esse Deus, Ele é vivo, Ele se sacrificou por nós, e que nós temos esse Deus como consolador, como amparador, como cuidador de nossas vidas, nada pode nos deter, nada pode nos afastar da presença desse Deus. Amém? Você crê? Então nós vamos louvar com muita alegria, com as palmas, com a sua voz, com o que Deus colocar no seu coração, para que nós alegremos o coração do nosso Deus com o nosso louvor. Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém? Amém? Amém. Ô glória!
clara. Ainda bem que o Senhor se revelou a nós. Obrigada, Senhor, por ser o nosso Deus. Obrigada, Jesus, por ser esse Deus tão perfeito e maravilhoso, que cobre as nossas vidas, que nos traz paz. Oh, Jesus, obrigado por olhar por nós, porque nós não somos dignos do Teu olhar. Nós não somos dignos de que o Senhor se achegue a nós. Nosso coração é grato a Ti, Jesus. Aleluias. Aleluias. Quando a voz do Senhor te chamar sobre as águas, onde os seus pés podem falhar, oh Deus, o Senhor vai te encontrar e não vai te deixar afundar, e não vai te deixar subir sobre as águas. Nosso Deus, Ele é fiel para fazer muito, muito, muito mais do que pensamos, do que imaginamos. E Ele está cuidando de você, da sua vida. Confia no Senhor. Sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Yeah.
desses vírus, dessas doenças, dessas situações que o mundo nos oferece, ó Pai. Mas a Ti nós clamaremos, a Ti nós buscaremos de noite, porque em Ti nós confiamos, ó Deus. Em Ti está a nossa esperança, Pai. Porque só Tu és Deus, só Tu és o Senhor das nossas vidas. Oh, Senhor. Eu sou teu e Tu és meu. Aleluia. Amém? Pastor Zé Valdo. Juntos novamente nesse domingo de adoração. Vamos fazer nosso momento de dízimos e ofertas. Mas mais importante do que isso, nesse momento é o momento de consagrarmos a Deus a nossa vida, para que Deus possa nos usar. Eu estive viajando esses dias, fiquei lá no Catujique, que eu não tinha nada. Tem uns compromissos lá assim que a gente faz, né? Dá para visitar algumas famílias que não consegui visitar, porque choveu muito. Eu vim para buscar na BR do Saco e nós ficamos atolados no meio do caminho, na lama. Cheio de problemas, né? Mas eu consegui fazer só uma visita que uma família que a primeira vez que eu fui lá, eles me receberam muito bem. E eu fiquei com a história com essa família, por causa da irmã minha, pequenininha, mas crente até sei aonde. E ela, quando eu cheguei lá, ela falou para mim assim: eu já estava te esperando, né? Nem nunca me viu, nem nunca tinha visto aquela família, né? Ela falou: quando você moveu aquela cancela, eu lembrei de um sonho que eu tive. E eu sonhei que um anjo me visitou essa noite. E do jeitinho que você abriu a cancela, foi o jeito que o anjo abriu. E eu senti, quando você entrou, que é um anjo de Deus que estava chegando no lugar para abençoar a vida, né? Então Deus faz cada coisa para a gente, né? Deus nos usa e muitas vezes a gente nem espera que a gente fosse capaz de fazer uma coisa para a obra de Deus, né? Mas nós somos mensageiros do Senhor, nós temos isso no nosso sangue, na nossa vida. As pessoas que oram, as pessoas que buscam a Deus são pessoas diferentes. E aquela pessoa que ora, Deus fala comigo. E essa irmã é uma pessoa de oração, família de oração. É a irmã minha, a irmã Marta e a irmã Mia, todas as assembleianas. E o irmão Souza, cadeirante, teve um acidente de carro e perdeu os movimentos das pernas. Ele é mais inclinado para o lado de adventismo. Mas são pessoas que realmente estão comprometidas com a palavra de Deus. Aquelas mulheres ali realmente adoram o nome do Senhor. E creio que Deus fala com elas, porque do jeito que elas falaram comigo desse sonho, eu até arrepiei, sabe? Falei assim: puxa vida, meu pai do céu, como pode uma coisa dessa acontecer com o ser humano, né? Como pode uma coisa, a gente chegar tão perto de Deus assim, né? Então, antes de eu fazer aquela visita, a irmã já estava me esperando. A família já sabia que eu ia chegar ali para fazer aquela visita. Mas é um lugar muito longe, irmão, é 9 horas de viagem. Muito longe, difícil viagem, cansativa. E a Lourdinha tem que ficar sozinha uma semana, quando eu vou para lá, 2 semanas, né? Ela não gosta de ficar sozinha. Ninguém gosta, né? Não é só eu e ela agora, né? Deixamos as meninas casadas, né? Fica segurado, né? Não, ninguém casa, né? Mas não teve jeito. Mas nós estamos em oração para que Deus possa, eu estou em oração para que Deus possa me dar uma luz sobre o trabalho ali, porque toda vez que eu vou ali, irmãos, acontecem coisas diferentes.
uma necessidade diferente que acaba aparecendo. Eu falei, puxa vida, por que eu não vi antes aqui? Já tem outras duas famílias que eu preciso visitar. Ele me falou como está a situação daquelas pessoas ali. Pessoas que carecem e choram pela presença de Deus e não tem quem fale para eles. Ali tem duas igrejas que não estão preocupadas em pregar o Evangelho, estão preocupadas em pegar uns com os outros. E vai expulsando as pessoas da igreja, as pessoas vão saindo da igreja. Porque não é uma igreja que acolhe, é uma igreja que cura, que sabe as pessoas, mas é uma igreja que coloca para fora. E meu coração dói de ver uma situação dessa. Aí eu falo, meu Deus, quando eu fico, eu vou ficar 2 semanas para que eu possa visitar essas pessoas, para que eu possa levar uma palavra para essas pessoas. Né? E a gente evangelista, né, a gente tem no nosso coração esse desejo ardente de ver as pessoas convertidas. Eu fui visitar uma moça, ela pregou o evangelho para ela tem uma raiva muito grande para o espiritismo. E eu passei um aperto naquela visita, irmãos, porque no meu coração tinha um propósito de só sair daquela casa quando aquela moça falasse que Jesus Cristo era o Salvador da vida dela. Eu cheguei lá às 6 horas da tarde. Sabe que horas que ela falou que Jesus era o Salvador dela? 10 horas da noite. 4 horas da tarde. Ela estava escritório. Mas eu coloquei no coração, não sai daqui quando ela me falar que Jesus é o Salvador. Eu perguntava para a Adriana, quem é seu Salvador? Qual é o nome dele? Ela falou assim, o meu nome não chama, é o teu nome, qual é o nome dele? Ela não falava. Aí eu voltava de novo na Bíblia, evangelizando, falando do amor de Deus, o plano de Deus para a salvação da vida dela. Até que, quase 10 horas, ela falou assim, o nome dele é Jesus. Aí eu falei, minha filha, agora posso falar. Agora posso. Porque o Salvador dela é Jesus. Pessoa muito católica, né, lá no norte de Minas, tem um catolicismo muito forte, tem um lado muito forte para o espiritismo, né? Macumbaria, essas coisas todas e tal. Eu vi a hora que o diabo ia manifestar na caminho, uma jovem senhora, sabe? Mas eu senti a hora que ele ia manifestar nela. Mas eu fui orando com a mão pelo sangue de Jesus e falando, Senhor, aqui quem vai falar é o Espírito Santo do Senhor. O diabo tem peso nessa vida. E ela vai falar que Jesus é o Salvador da vida. E falou, né? Falou em glória a Jesus. Agora eu visitei. Essa está aqui pertinho da casa do meu filho. Eu a visitei, ela ficou muito alegre com a minha visita. E agora tem a mãe dela, que é uma pedreira. A mãe da Adriana. Meu filho falou assim, tem outra pedreira para você pegar, a mãe dela. É muito pior que ela. Mas a oração quebra tudo, né? Então nós pedimos a oração da igreja, que a igreja continue orando pela minha vida, pela vida dessa igreja, para que nós possamos, né, em nome de Jesus, levar avante o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A nossa missão é essa, é fazer o nome de Jesus ser conhecido onde estivermos, qualquer lugar onde estivermos. Vamos para o nosso momento de dízimos e ofertas. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Para mim, a palavra-chave nesse versículo é alegria. Nós precisamos fazer essa obra do Senhor é com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você está aqui nesta noite porque você quer estar. Ninguém te obrigou a estar. Graças a Deus por isso, né? Nós estamos aqui porque nós sentimos a alegria de estar na presença do Senhor. As minhas duas filhas estavam em casa, eu já perguntei, você vai na igreja? Eu sei, boa. As meninas casam fora. Eu compromisso com Deus. Olha, eu já tenho que nós vamos para pastor Paulo. Pode estar, nós vamos. As meninas que eu vou falar com o pedreiro, eles conhecem que vão lá na minha casa, todas as duas têm a chave para cá. E nós vamos com alegria servir o nosso Deus, porque nós não sabemos há quanto tempo, né? Nós temos de vida, né? Para servir o nosso Deus. Esse dia eu estava lembrando do infarto, né? Estaria morto, estaria morto, né? Já pensou? Glória a Deus. Nós estamos vivos para a glória do Senhor. Vamos fazer oração, consagrando a Deus nossa vida, nosso dízimo. Depois os irmãos têm a liberdade de entregar suas ofertas, seus dízimos e consagrar sua vida ao Senhor. Enquanto os irmãos cantam uma canção.
Nós vamos fazer essa oração antes para a gente ficar pegando toda hora no microfone, né? Então vamos ficar de pé, vamos orar, vamos consagrar nossa vida, nossos dias, nossas ofertas e nosso trabalho ao Senhor. Quem sabe você quer ser um parceiro lá no norte de Minas, lá em oração, para a gente fazer uma obra lá, para ganhar vidas lá do Senhor. Coloque sua vida à disposição do Senhor nesse momento. Grandioso Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer que nós estamos juntos nessa noite para adorar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Meu Pai, não há outro motivo no nosso coração, meu Pai, que nos achegue aqui nessa noite, neste lugar, somente para te adorar. Então, nosso coração, meu Pai, que o Senhor receba a nossa oração, que o Senhor receba a nossa vida, que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor receba nossas ofertas, nossos dízimos. Aquilo que nós ganhamos durante esse mês, nós estamos aqui para compartilhar com o Senhor com essa obra, que não é nossa, mas é do Senhor. Amém. Que o Senhor possa usar as nossas vidas, Senhor. O Senhor possa usar, meu Pai, aquilo que nós temos, meu Pai, para o engrandecimento da tua obra aqui na terra. Não é pandemia que vai nos fazer ficar calados, meu Pai. Não é perseguição, não é enfermidade. Nós não podemos calar. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e vivido nesses últimos anos, porque o Senhor tem sido o nosso pastor, o Senhor tem sido o nosso ajudador, o Senhor tem sido a nossa força, o Senhor tem sido a nossa alegria. De geração em geração, o Senhor é o Senhor. Abençoa o pastor Paulo, sua família, na direção desse rebanho. Dê vida, dê saúde. E abençoa todos os seus colaboradores, nos dando capacidade, meu Pai, para pregar a tua santa e bendita palavra. Nos envie, meu Pai, onde o Senhor quiser. As pessoas possam ouvir o som da nossa voz, como o som de um anjo vindo do céu, pregando a palavra, que não é nossa, mas é do Senhor. Alerte-nos, Senhor, cada dia, meu Pai, para que nós possamos falar onde nós estivermos, onde trabalhamos, onde estudamos, onde ali no nosso dia a dia, na nossa família, nós possamos expressar a beleza, a santidade, o amor de Deus para com essa humanidade. E nós te glorificamos, nós te adoramos na beleza da tua santidade, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Enquanto os irmãos vão cantar, você pode trazer sua oferta, seu dízimo. Se tiver alguém aqui do lado dos outros lá, se você espera um pouquinho, depois você vem. Boa noite, obrigado.
novos tempos, administrado esses nossos cultos por dois grupos diferentes, né? Um que está aqui presencial e o outro que está online. E todos eles são importantes, né? Nós sabemos das dificuldades de todos estarem presentes. Mas o desejo do nosso coração é que no futuro muito próximo nós tenhamos todos esses lugares que estão isolados, liberados e outras pessoas vindo e podendo estar conosco, né? Então vamos trabalhar no sentido de trazer todas as pessoas que são especiais, e nós temos que também ser responsáveis, né, com as nossas ações, para que não haja nenhum problema, né, com nenhuma das pessoas. Nós não queremos que isso ocorra, tá bom? Então, esses novos tempos, meus irmãos, ele proporcionou uma coisa muito especial, né? Porque uma delas é que agora eu não prego sozinho aqui na frente, eu sempre tenho um grupo aqui atrás de mim, né? Esse grupo a gente acabava de cantar, eles sentavam lá, né? Agora nós colocamos eles aqui e com pandemia ou sem pandemia eles vão ficando aqui comigo, né? Então a gente vai participando do culto juntos até o final, né? Então, assim, uma coisa boa que aconteceu foi essa, né? Então a gente agradece a Deus por eles estarem aqui, não pela pandemia, mas por eles estarem aqui também, né? Mas agradecemos a Deus também, a pandemia, Deus tem o controle sobre ela, né? Nós vamos receber essa semana os informativos, formativo digital. O formato digital foi mandado no grupo da igreja. Você não faz parte do grupo da igreja, tem e-mail. Entrega o seu e-mail para o Maurício, ele vai mandar esse informativo digital. Esse informativo, como a gente está eliminando o uso de muitos papéis, o pessoal aqui na frente só usa o celular mesmo com as letras e cifras para eles acompanharem, não fazem uso mais de papel. Então a gente está eliminando esse contato com o papel. Então o informativo será apenas digital. Então você manda para outras pessoas, incentiva essas pessoas a ler o informativo. Na outra semana a gente vai começar a fazer os destaques aqui também. Hoje ainda não, só para os irmãos. Bom, primeira semana, os irmãos estão ambientando com isso também, e a gente volta a fazer esses destaques, tá? Então eu queria que você utilizasse, como a gente sempre fala, aquilo dá trabalho para fazer. O esforço do Maurício, a capacidade do Maurício em fazer aquilo ali, eu só mando a mensagem pastoral. Só o restante eu conto com a criatividade dele, ele faz toda a parte, tudo isso manda e compartilha com a gente. É um presente de Deus, essa habilidade que Deus deu ao Maurício para isso, nem disponibilidade de fazer, né? Então, quando os irmãos receberem, lembrem disso e valorizem o que vocês estão recebendo, leiam aquele material. Leiam, não é só para você olhar ali e não, abra, leia aquilo ali, que tem muita coisa boa ali para te lembrar, tá bom? Então, utilize o informativo com bastante intensidade na sua vida. Outra coisa também, eu tenho uma outra notícia para dar aos seus irmãos também. Esta semana, terça-feira, nós retomamos o culto de oração. Bom, então era uma das últimas atividades fixas da igreja que nós não tínhamos ainda. O pastor José Walter está na coordenação dos cultos de oração semanal. Na terça-feira nós fazíamos uma transmissão às 19 horas. Nesse horário, às 19 horas, vai acontecer 19 vezes o culto aqui, né? Vou manter 19 vezes, né? Então, o culto aqui da terça é 19. E aquela transmissão da terça eu vou fazer na quarta. Então, vamos fazer só essa mudança aí. E assim nós damos continuidade, então, aqui a realização do nosso trabalho, tá bom? Então, a gente vai avançando a cada semana nos nossos propósitos, nos nossos objetivos e buscando retomar esse nosso tempo de qualidade com o Senhor. Louvamos a Deus também pela vida dos irmãos que ainda não haviam vindo. Falei nada, viu? Não fui eu, viu? Muito bem. Então, nós agradecemos realmente a cada um, porque
porque isso é maravilhoso, né? Meus queridos, vamos ler o texto e eu quero fazer a conclusão de uma série de mensagens que nós fizemos sobre a nossa verdadeira identidade. E nós vamos ler em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos ler esse texto e eu quero hoje fazer esse encerramento como desafio para você lá no final. Vamos lá, está aqui projetado. Vamos ler juntos nessa versão? Vamos lá? Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem versão aqui que tem uma pequena diferença ali, onde está louvores e grandezas. Então, meus irmãos, quando nós lemos esse texto, nós vemos a parte final dele, onde o Senhor nos chama para anunciar as grandezas, anunciar os louvores ou as grandezas do Senhor. Mas para que nós estejamos habilitados para anunciar essas grandezas do Senhor para as pessoas, nós primeiro temos que identificar a quem realmente nós somos. Nós não podemos passar às pessoas aquilo que nós não temos. Nós não podemos dar aos outros algo que nós não temos. Nós só podemos dar aquilo que nós já recebemos e que nós somos. Então, por isso é que Pedro enumera algumas questões para lembrar a cada um de nós a nossa verdadeira identidade. Quem realmente nós somos. Ele diz que nós somos geração eleita. Falamos sobre isso em uma semana anterior. Nós somos o sacerdócio real. Explicamos aqui o papel do sacerdote, como o Senhor nos coloca nessa posição de sacerdotes. Depois nós vimos também que nós somos nação santa. Como essa nação santa funciona, nós vimos também isso anteriormente. E vimos também que nós fomos escolhidos por Deus para a santificação, separados por Deus para a santificação. Como isso ocorreu na nossa vida? Todas essas mensagens anteriores, você tem os vídeos tanto no Facebook quanto no YouTube, você pode vê-los ali integralmente, entender aquilo que nós apresentamos inicialmente para vocês. Uma coisa, meus irmãos, que nós temos que ter em mente cada dia da nossa vida, que nós não somos valiosos para o Senhor porque nós somos capazes. Não é isso, a nossa capacidade não vem de nós mesmos, vem do Senhor. Nós somos valiosos para o Senhor porque nós pertencemos a Ele. Só quando você passa a pertencer a Ele, você passa então a entender o valor que Ele tem para nós e que nós temos na realização da sua obra. E aí nós então somos capacitados pelo Senhor para a realização da sua obra enquanto igreja aqui na face da terra. E independente das situações que ocorram, Pedro está falando para o grupo de cristãos que enfrentavam uma terrível perseguição. Era o período do domínio do imperador Nero, sanguinário, e perseguia os cristãos e matava os cristãos. No momento, os cristãos começaram a se espalhar por diversos lugares, levando a palavra do Senhor a outros povos, outras nações não judeus, chamados gentios. E a igreja vai se expandir por causa dessa perseguição. Primeiro, quando os cristãos eles se espalham por várias regiões da Europa, e esse evangelho vai chegar até nós como fruto daquela ação, aquela perseguição, ou seja, até aquilo que o diabo levanta para impedir a obra do Senhor, Deus transforma aquilo em bênçãos para as pessoas. Houve a perseguição, muitas pessoas realmente morreram, muitos foram presos,
muitos foram torturados até a morte, mas a palavra de Deus expandiu por toda a região e transpôs as barreiras geográficas do Evangelho, agora é anunciado em todo o mundo. Então nós precisamos compreender que isto que o Senhor Deus fez, Ele fez para nos alcançar e nos dar esse valor e essa dignidade que só Ele pode nos dar. A empresa que você trabalha não pode te dar, a sua conta bancária não pode te dar, os seus bens não podem te dar, a sua projeção social não pode dar. Só Deus pode te dar esse valor que você precisa ter. Ele valoriza, Ele projeta em nós a sua imagem, resgata em nós a sua imagem corrompida por causa do pecado através de Jesus, nos transforma em seus filhos, nos insere num corpo que é a igreja e diz: agora vocês são o meu povo. Vocês são um povo especial para mim. Eu cuido de vocês. Mas hoje, diante de tantas distorções que nós vemos, tanta descaracterização do Evangelho, tem se anunciado um falso Evangelho, onde você vai servir a Jesus, mas você vai participar de movimentos ou campanhas. Hoje de manhã eu falei muito sobre isso. Assiste um vídeo lá se você não viu ainda. Nós não precisamos ficar presos a campanhas e sacrifícios. Sabe por quê? Porque na cruz Jesus fez o sacrifício por nós. Até a vida de Jesus, a forma de culto envolvia sacrifícios. Os animais eram sacrificados, o sacerdote oferecia por si mesmo e pelas outras pessoas. Jesus veio, na vida de Jesus, o véu do templo que separava o sumo sacerdote, o santo dos santos, das pessoas que estavam ali para adorar, foi aberto de cima e embaixo, rasgou-se, acabou a separação. Agora nós mesmos entramos por este santuário de Deus, nós mesmos entramos na presença de Deus, nós mesmos podemos confessar aí os nossos pecados. Não precisamos mais de mediadores, não precisamos mais de intermediários, porque Jesus foi e fez o sacrifício por nós na cruz do Calvário. E quando Ele faz sacrifício, então Ele passa agora a dar a cada um de nós essa dignidade, esse valor que nós precisávamos ter. E Ele então nos resgata e nos coloca como seu povo e não nos permite mais aceitar que precisamos fazer mais sacrifício, ou bem para servir ao Senhor. Não, meus irmãos, precisamos entregar a nossa vida a Jesus, confessar os nossos pecados, reconhecer que Ele é Senhor da nossa vida, que a obra do Senhor, ela se baseia na palavra de Deus, na verdade da palavra de Deus. Nesses dias, uma entrevista talvez vocês tenham já visto mais tempo, uma entrevista do diretor da Casa da Moeda Americana. Coisa interessante, ele, nessa entrevista, uma rede de TV internacional, esse diretor da Casa da Moeda estava falando sobre a questão das cédulas do dólar. E a pergunta que foi feita para ele foi a seguinte: como o Senhor conhece as notas falsas? Porque ele é um dos maiores especialistas em identificação dessas notas. E a resposta dele foi algo interessante, nos ajuda a entender a verdade do Senhor na nossa vida. O Senhor conhece todas as notas falsas? Foi a pergunta do repórter. Respondeu: não conheço. Não conheço nenhuma delas. Eu só conheço a verdadeira. Se eu conheço a verdadeira, eu não preciso perder tempo com as falsas. Eu olho a nota, se ela é verdadeira, ela está autenticada. Assim nós temos que, então, meus irmãos, conhecer ao Senhor e a verdade dele, a palavra dele. Se você conhece a verdade, você não tem que ficar preocupado com aquilo que é falso lá fora. Às vezes as pessoas perdem tanto tempo em discussões de denominações, igrejas, seitas, heresias e tal,
gasta tanto tempo debatendo aquilo ali, que ele crê, que ele não crê. Meus irmãos, nós precisamos conhecer aquilo que nós cremos. Nós não precisamos ficar falando das outras religiões, nós temos que entender o seguinte: nós temos em nós uma verdade e temos que defender essa verdade o tempo inteiro. Se você conhece a verdade, se você conhece aquilo que é verdadeiro no Senhor e na obra do Senhor, você não precisa preocupar com aquilo que é falso. Preocupa em ser verdadeiro e viver verdadeiramente a obra do Senhor. E aí você vai entender aquilo que o apóstolo Pedro nos disse. Você vai entender que ele está falando de uma verdade absoluta, incontestável, que o Senhor deixou registrado na palavra dele, daquilo que nós somos, para depois no final de dizer: agora sim você tem uma missão. Ele não fez um verso, deu a missão para depois dizer. Primeiro ele disse quem nós somos, a nossa identidade, para depois dizer: agora sim vocês estão prontos para a missão. A missão é anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar as qualidades desse Deus. A palavra grandeza, virtude, ela não veio a palavra chamada aretas. Essa palavra ela se refere a atributos ou qualidades. É anunciar as grandezas, os atributos, a grandiosidade de Deus na vida das pessoas, mostrando que esse Deus é verdadeiro, é real, você pode crer nele. Esse Deus ao qual você crê é o Deus de todo poder, de toda glória, sabedoria, graça, misericórdia, amor. E aí você vai mostrar das qualidades de Deus que você já conhece. Aí voltamos aqui àquela questão que eu disse para vocês. Nós não podemos dar às pessoas aquilo que nós não temos. Você já conhece, aí então você proclama aquilo que você já conhece. Você já conhece a verdadeira e você proclama a verdadeira. Você vive a verdade do Senhor a cada dia da sua vida. Portanto, meus queridos, nós não podemos nos calar. Através da nossa conduta, das nossas palavras, nós devemos testemunhar que nós somos filhos de Deus, que nós somos filhos da luz, que não mais vivemos nas trevas, que Ele nos chamou, nos colocou numa posição privilegiada, e confirmamos isso pela palavra de Deus e pelas nossas atitudes em nosso dia a dia. Se você está ainda meio perdido sobre a questão da sua missão, saiba que essa missão que Deus chamou você para fazer, independente da questão da cultura, do seu preparo teológico ou secundário, não importa ali a posição social, não importa onde você mora. O Senhor está dizendo a cada um de nós: nós temos a missão. Ou seja, se você não realiza a missão, é porque você não tem identidade. A missão vem depois da identidade. Se você já tem a identidade, então você vai entender a missão. E esse é o grande desafio que nós enfrentamos, meus irmãos. As pessoas, elas não realizam a obra do Senhor como deveriam, porque elas ainda não entenderam quem elas são. Quando você entender que você é, isso vai encher o seu coração de tal maneira, vai inundar o seu coração, incendiar o seu coração, a sua vida, que você não vai conseguir se calar. Você vai querer realmente ver as pessoas compreendendo essas verdades. Você vai desejar proclamar essas grandezas do Senhor para as pessoas. As pessoas irão ver em você uma nova atitude, uma nova vida, um novo cristão, um novo comportamento no dia a dia da sua vida. Então, você tem a missão, mas você precisa primeiro saber quem você é. Se você não realiza a missão, é porque você ainda não se acertou sobre quem realmente você é. O dia que você se acertar como você é, não vai haver mais limite para aquilo que você pode fazer. Lembra quando Jesus chamou os discípulos? Ele se preocupou durante Mateus capítulo
5, 6 e 7 do Sermão do Monte. Ele se ocupou com eles, levou-os para um lugar separado e ali eu fui anunciando, mostrando para eles: olha, quem vocês são, quem vocês deverão ser, como vocês vão viver, todas as coisas. Depois que eles entenderam tudo isso que Jesus diz para eles, eles vão caminhar com Jesus durante algum tempo, vendo Jesus fazendo aquilo que ele havia dito para eles. E aí, depois que Jesus é levado aos céus, eles transtornaram o mundo da sua época, porque eles identificaram quem eles eram. Eram homens sem preparo, não conheciam nada de cristianismo, eles conheciam do culto, era o culto judaico, das sinagogas, que sabiam nada sobre isso, mas aqueles 10 anos foi um tempo de preparo para eles. Eles viram tantas coisas que quando Jesus foi levado aos céus, eles não podiam fazer nada mais do que fazer a obra do Senhor. Pedro, quando sai ali com João, no primeiro momento, vai na porta do templo, logo no início, ele encontra aquele homem delicado, e ele diz: olha, eu não tenho dinheiro, eu tenho ouro nem prata, mas eu tenho de dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem levanta no mesmo momento, porque eles descobriram quem eles eram, e sabendo quem eles eram, sabiam o que eles podiam fazer, podiam cumprir a missão dada por Jesus de fazer discípulos de todas as nações, porque eles já descobriram quem ele era. Você tem dificuldades para entender a sua identidade, busca do Senhor, na palavra dele, você vai entender. Lê esses textos que eu te falei, Mateus 5, 6, 7. Você vai entender muita coisa ali. Passe para frente em outros textos. Quando você entender esses textos, Mateus 5, 6 e 7, você terá uma nova visão da vida cristã. E aí, quando nós entendemos isso, meus queridos, nós então agora vamos anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a realidade de nós. Eu quero projetar para vocês uma imagem aqui, e logo depois a gente vai estar encerrando. Eu quero só projetar isso aqui e a gente fazer uma aplicação aqui para a sua vida, daquilo que o Senhor está nos chamando a fazer. Ok, vamos lá. Pode apagar a outra também, por favor. Isso. Melhor. Veja o seguinte: nós temos uma missão. A missão é proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vamos ver esses quadros ali, sem uma foto, sem uma imagem, em branco. Essas 5 pessoas aqui, eu gostaria que no futuro bem próximo nós projetamos novamente essa imagem, mas cada uma delas com a foto de cada um de vocês. Então veja, se você que é discípulo de Jesus entende isso, e você 5 pessoas entenderam a missão, e essas 5 pessoas, elas então ganham, cada uma delas, mais uma. Veja o seguinte, olha, aí no segundo momento nós teremos, depois que você levou a palavra de Deus para a pessoa, ela entendeu, você tem a sua foto e você tem a foto da outra pessoa, que formou então agora esse grupo. Você agora transferiu para essa outra pessoa aquilo que você conhece de Jesus Cristo, formou nela a vida de Jesus, aquilo que nós chamamos do discipulado. E aí, em vez de 5 pessoas que nós temos fazendo isso, nós temos 10 mais 5 formaram. Então agora o grupo de 10 pessoas, essas 10 pessoas, elas vão entender o Evangelho verdadeiro e puro. Daqui a alguns meses nós vamos ter um encontro aqui para nós trabalharmos com um grupo pequeno de 5, 6 pessoas com esse objetivo, para você entender isso. Mas comece a pensar: Deus te deu uma missão, anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ele coloca 5 pessoas diante de uma pessoa diante de cada outra pessoa. Então são 5 pessoas. Essas 5 pessoas, então, alcançando agora essas outras 5, nós já temos juntos 10 pessoas. Vamos ver aqui.
Opa, beleza. Agora, aquelas 5 que estavam na coluna da direita, elas passaram para cá junto com você. Agora, em vez de ser 5 apenas proclamando as grandezas, nós já temos 10 proclamando as grandezas. Se nós temos essas 10 proclamando a grandeza, essas 10 vão formar mais outras 10 pessoas. Então, juntas serão 20 pessoas. Isso aqui é o que nós chamamos do processo da multiplicação. A Convenção Batista Brasileira tem um projeto chamado PGM, Pequenos Grupos Multiplicadores, que trabalha exatamente essa visão de que nós precisamos multiplicar. E a forma de multiplicação dada pelo Senhor foi exatamente através do discipulado. Você anuncia as grandezas do Senhor para as pessoas. Você anuncia aquilo que você recebeu, aquilo que você tem do Senhor. Você coloca essa pessoa, pode ser um familiar, um amigo, um colega de trabalho, um vizinho, não importa quem seja. Aí aquelas 5 que foram 10 se tornaram 10. Essas 10 se tornaram 20. Se você pega então agora essas 20 e acrescenta ali, você passa então agora a ter mais 20 pessoas, ganhando mais 20, são 40. Isso são coisas, meus queridos irmãos, possíveis, não é alguma coisa utópica. Porque quando nós temos em nós a consciência da presença de Deus em nós, a certeza de quem nós somos em Jesus, quando nós temos a consciência da nossa missão, não tem nada que possa impedir. O que nós entendemos que o mesmo Jesus que chamou aqueles discípulos e os capacitou é o mesmo Jesus que hoje chama a mim e a você e nos capacita. O importante nesse processo multiplicador, anunciando as grandezas do Senhor, você está falando daquilo que você conhece. É o seguinte, você para conversar com uma pessoa aí, dentro da área que você conhece. Você fala de novela, fala de futebol, fala do Covid, fala da área profissional que você exerce, né? Você fala dos artistas, você fala do jogador de futebol, você fala daquele do seu vizinho, do seu parente, né? Mas você fala daquilo que você conhece. Agora, quando você tem essa presença de Jesus em você, o seu coração está cheio da presença do Senhor, você vai falar daquilo que o seu coração está cheio. Esse que a Bíblia diz, que a boca fala, tem que falar lá? Aquilo que o coração está cheio, se o coração está cheio de Jesus, você vai falar de Jesus às pessoas. Mas se você não fala, você está dizendo que seu coração está vazio de Jesus. Então, o desafio é, fomos chamados, o Senhor nos deu a dignidade, o valor, mostrou quem nós somos, privilégios, mas disse, não para aí, vocês têm a missão. Cada um é responsável por alcançar essa outra pessoa do Senhor. Se durante esse final de 2020 e entrando no 2021, nós conseguirmos alcançar pelo menos a primeira parte desse objetivo, os 5 mais 5, nós já caminhamos para ele. Poder trazer essa imagem para você, ali agora não mais uma imagem apenas com uma sombra, mas trazer ali a sua imagem, a sua foto. O Senhor me deu dignidade e eu fui ao encontro da pessoa que está entendendo o que ela comigo. Esse é o processo multiplicado que o Senhor nos chama a fazer. Pense nisso, olhe a respeito disso, tá bom? Ore, pense, medite sobre isso. Coloque a sua vida diante do Senhor e diga: Senhor, eu quero ser multiplicador. Me capacita, você vai fazer isso. Nós vamos ajudar você no sentido de te ensinar os princípios elementares básicos para você fazer isso para as pessoas. Você não vai fazer isso sozinho, aleatoriamente, não, nós vamos te ajudar. Mas para isso nós precisamos que você queira fazer. Jesus começou a obra dele com aqueles discípulos que quiseram fazer. Quer fazer, ele te capacita. Se não quer, outra pessoa vai assumir o seu lugar. Você não vai deixar isso acontecer. É isso? Então, vamos pensar nesse desafio e vamos orar agora, agradecendo ao Senhor por esse privilégio que nós temos.
Deus, em nome de Jesus, estamos na tua presença, junto com a tua igreja reunida nesta noite, aqui neste lugar, e junto com parte da tua igreja, que também está reunida, participando dessa transmissão, estão lá nas suas casas, não puderam vir aqui nesta noite. Pai, que essa mesma missão que o Senhor nos chama a fazer, a nós aqui, que seja também aceita por aqueles que estão nas suas casas. Ó Pai, que o Senhor possa levantar na tua igreja um novo tempo de multiplicação, Pai. Que esse tempo de pandemia seja o tempo do Senhor trabalhar valores novos em nós, uma vida nova, uma forma nova de viver a vida do Senhor, de proclamar Jesus às pessoas, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa tirar todo o medo, toda a insegurança de cada um dos teus filhos e nos proporcionar, Senhor Deus, a condição de vivermos o melhor do Senhor dia a dia da nossa vida e sermos porta-vozes, anunciadores dessas grandezas do Senhor, daquilo que o Senhor fez em nós e que fará na vida das outras pessoas, Pai. Levanta, Deus, levanta, Senhor, um grande exército aqui neste lugar, de pessoas comprometidas com o Senhor, que amem a verdade, não se preocupem com as falsidades, mas amem a verdade e proclamem a verdade que está em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos, Pai, leva o teu povo em paz e segurança para suas casas, dá uma semana em paz para eles, Pai, sustenta cada um deles com as suas mãos poderosas, os fortalece, guie, protege de todo mal. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Vai em paz, sem abraços, beijinhos e apertos de mão. Mas vamos cada uma das nossas casas, converse lá fora e continuamos caminhando junto com o Senhor. Amém? Domingo que vem, espero todos aqui. Terça-feira, que puderem vir no culto de oração. Domingo, 9 horas, na escola bíblica dominical presencial, de 9 horas. E à noite, 19 horas, espero todos aqui para nós continuarmos proclamando as grandezas do Senhor. Deus te leve em paz. Grande abraço. Até o próximo encontro. Não posso de novo.